Polícia nos Estados Unidos precisou ser acionada às pressas pelo Eduardo Bolsonaro. Situação que ocorreu com aquela brasileira Flávia Magalhães, agora eles já identificando o agente que perseguiu ela lá nos Estados Unidos, a amiga dela naquele evento que ela estava. O Paulo Figueiredo também acabou denunciando essa barbaridade que também aconteceu com ele. O Alan dos Santos tinha até jagunço querendo pegar ele, conversas comprovadas pela Vaza Jato. Agora o Eduardo Bolsonaro, né, correndo perigo, gente não sabe. Eles estão desesperados. Essa questão de que o Eduardo Bolsonaro, fritador de hambúrguer, chapeiro, tal, que é irrelevante, a gente sabe que é tudo mentira isso aí, né? O regime está desesperado, então eles precisam abafar a repercussão do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para ver se o regime consegue avançar. E não está dando nada certo, porque ninguém acredita na principal propagadora, né, dessa ditadura, que é a Globo. Que é a Globo tentando manchar a imagem do Eduardo. Se fosse tão ruim assim, eles não estariam preocupados, eles não estariam todo dia falando de Eduardo. É porque realmente está fazendo a diferença. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Solta o dedinho aí no like, que ajuda a compartilhar aqui dentro do canal. E já aproveita e vem fazer parte da nossa família. Vem, se inscreva aqui no canal. Gente, isso aqui é grave demais. A Heloísa Bolsonaro, a esposa do Eduardo, postou no Instagram dela fotos de um carro parado na frente da sua casa, uma atitude totalmente suspeita. Ela foi lá, inclusive, mandou uma mensagem em inglês, né? Esse carro aqui, ó. Conseguiram pegar a placa e tudo mais. É óbvio que dois homens estavam no veículo, dois homens. Nesse momento que o regime avança com essas atrocidades todas que a gente está vendo, é lógico que eles têm que ficar esperto para tudo. O regime é capaz de qualquer coisa, principalmente com as coisas avançando. A questão do Felipe Martins, mais provas aparecendo aí, a coisa está estreita. O Eduardo Bolsonaro, nosso querido Eduardinho, procurou a polícia após sentir essa ameaça, né? Deputado federal Eduardo Bolsonaro acionou a polícia nos Estados Unidos após se sentir ameaçado. O parlamentar relatou ter visto dois homens com óculos escuros em um carro preto, com vidro com isso filme, estacionado em frente à sua casa no Texas. Eduardo Bolsonaro afirmou que o motorista e o passageiro observavam a residência e mexiam no celular de forma estranha. Ao deixar o local, ainda segundo o deputado, o veículo deu meia volta em vez de seguir o caminho e passar na frente da casa dele. Ou seja, por causa das câmeras, né? Que poderiam captar lá dentro quem eram esses personagens. O parlamentar preferiu não alarmar a sogra, mas que ela acabou percebendo a movimentação. O deputado usou o celular para fazer uma foto do veículo. O registro com a placa foi publicado em uma rede social, juntamente com o relato do ocorrido. Horas após a publicação, já na madrugada de sábado, Eduardo acabou apagando a postagem. Imagina um apavor, hein? No texto parlamentar dizia que, caso a ação tenha sido realizada por autoridade não americana, os supostos espiões podem ter incorrido em crime de acordo com a legislação dos Estados Unidos. Eduardo vive em solo americano desde março, exilado, né? Articulou com a autoridade do governo Trump para que as sanções fossem aplicadas aos malfeitores. Traz aqui a notícia. Gente, isso aqui é realmente muito macabro, hein? Muito macabro. Esse aqui era o veículo que estava posicionado, né, na frente da casa do Eduardo Bolsonaro. Olha só. Ele percebeu isso aí, né? Ainda bem que a esposa dele não estava sozinha, né? O veículo permaneceu ali por um bom tempo, com ocupantes em atitude suspeita. Pareciam tirar fotos da casa ou manipular o celular de forma estranha. Tem que ficar esperto para tudo, porque o regime está desesperado. Conforme as coisas vão avançando, as notícias vão sendo revelada lá nos Estados Unidos, imagina. Olha aqui, ó, uma nova perícia vai estar estreitando o caminho para eles, tá? Aponta indícios de fraude em registro do Alvorada anexados ao processo de Felipe Martins, ou seja, já tem esse problemão danado que aconteceu lá na alfândega dos Estados Unidos. Todas as testemunhas relatam
que o Felipe Martins não esteve em nenhuma reunião lá dentro do Palácio do Planalto, né, naquelas reuniões que o Moraes utilizou para poder trazer essa narrativa contra o Bolsonaro. Olha só. As assinaturas atribuídas ao suposto militar Antônio Gomes dos Santos Neto nos registros de entrada no Palácio do Alvorada, foi no Palácio do Alvorada, em dezembro de 2022, apresentam indícios de inconsistência formal e ausências de padrão gráfico, segundo a perícia realizada pelo especialista Reginaldo Tirotti. Papéis foram usados como prova no inquérito que envolve o ex-assessor do presidente Bolsonaro, Felipe Martins. Gente, a coisa é tão macabra que o Moraes falou assim, bom, não teve golpe. Ele utilizou aquelas pessoas que estavam se manifestando para falar que o presidente Bolsonaro estava por trás disso tudo. Mas teve essas reuniões que ele disse ter, né? O presidente Bolsonaro com autoridades e tal. Ele era presidente do nosso país. Aí ele fala que o Bolsonaro tinha que ser condenado, porque se o plano tivesse dado certo, a ditadura teria sido instaurada. O que nós estamos vivendo hoje? Democracia? O parecer técnico examina comparativamente as assinaturas oficiais e as assinaturas questionadas, presentes em folhas manuscritas anexadas à PGR, lá do professor Pardal. Essas folhas foram usadas para sustentar a tese de que Martins teria frequentado o Alvorada em 2022, supostamente para participar de reuniões do núcleo estratégico do governo. Segundo a perícia, as assinaturas atribuídas ao suposto responsável pelo controle de portaria apresentam divergências estruturais, morfológicas, climáticas, né, e no ataque das letras aqui, conforme o perito coloca, né, isso sugere que as assinaturas são incompatíveis com a produção caligráfica de um mesmo autor, ou seja, não é da mesma pessoa. O laudo aponta ausência de memória motora gráfica, desalinhamento e alterações aleatórias nos traços. Além disso, a perícia observou que a grafia varia entre letra cursiva e letra de forma. Há mudanças irregulares na pressão e velocidade da escrita. Os remates finais variam de forma incompatível com assinaturas autênticas. Falta ocorrência nas ligações entre grafemas e o espaçamento e o alinhamento não segue padrão motor. A análise concluiu ainda que as assinaturas questionadas não guardam relação pericial com a assinatura original, o que sugere a hipótese de múltiplas autorias. O documento pericial é categórico ao afirmar que os elementos apresentados não permitem afirmar que as assinaturas foram feitas pelo sargento Gomes Neto. Os registros analisados são folhas soltas manuscritas atribuídas a plantões da portaria do Palácio do Alvorada, mas não há comprovação documental de sua origem, diferentemente das listas oficiais de acesso à presidência, emitidas digitalmente com controle administrativo. Essas folhas não apresentam identificação de emissão, numeração, assinatura funcional, protocolo oficial de entrega e nem comprovação da cadeia de custódia. O próprio laudo destaca que as ausências dos documentos originais físicos impedem a comprovação de autenticidade, já que as cópias inviabilizam análises essenciais, como pressão gráfica, sobreposição de tinta e rito pericial da execução. Mais uma narrativa que cai por terra. Perícia apontando fraude nos registros que a PGR utilizou para poder incriminar o Felipe Martins. Gente, é um absurdo que a gente está assistindo. E aí é óbvio, né, com toda essa repercussão surgindo, eles tentam, de todas as maneiras, dizer que o trabalho do Eduardo Bolsonaro está sendo irrelevante, que ele só está prejudicando gerações de emprego aqui no Brasil. Olha que mentira. Que o Eduardo Bolsonaro não está ganhando nada, que o Trump agora, eles ainda estão insistindo nisso, que é o melhor amigo do Trump. Rapaz, quanta mentira esse povo conta e achando que a gente vai acreditar. Só que lá nos Estados Unidos, olha lá, o Michael Schellenberg, que é aquele jornalista da Vaza Toga, que esteve aqui no Brasil, denunciou tudo o que aconteceu naquelas mensagens que o
Glenn Greenwald acabou divulgando na Folha de São Paulo, né? Depois a Folha parou de divulgar, e aí, né, possivelmente a fonte dele, né, devia ser o Tagliaferro. Depois começou a soltar tudo que o Glenn não soltou. O Glenn também ficou com medo, óbvio. Mas o Schallenberg fez a tabelinha com o Glenn, expôs aquele vasto material aqui da Vaza Toga aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos, ó, censurado por Moraes, jornalista americano agradece a Magnitsky. Obrigado, Sr. Schallenberg, por ajudar o povo brasileiro. Pessoal exaltando aqui. A Carolina Leavitt, que é porta-voz da Casa Branca, acabou chamando ele, né, no momento que ele estava numa coletiva de imprensa lá na Casa Branca. O presidente Trump pôs fim à desastrosa invasão de imigrantes ilegais de Biden. Ele fechou nossa fronteira em tempo recorde, cumprindo a promessa central que fez ao público americano. Com isso, responderei às suas perguntas. Hoje, aqui em nosso novo assento de mídia, temos Michael Schellenberger, fundador do Public News, com quase 2 milhões de leitores e assinantes. Michael, obrigado por estar aqui hoje. E por que você dá o pontapé inicial? Claro. Obrigado por abrir espaço para novas mídias. Prazer em conhecer todos vocês. É ótimo estar aqui. Eu quero ver se você pode dar alguma ideia se o presidente está considerando medidas adicionais contra a Europa e o Brasil, não apenas por censura, mas também para impedir que candidatos políticos concorram nas eleições. Agora vimos em Romênia, França e agora na Alemanha com Joaquim Pou, esforços para basicamente impedir que candidatos possam competir nas eleições. O presidente demonstrou alguma preocupação em relação ao presidente Bolsonaro, que está sendo impedido de concorrer. Tudo isso está acontecendo no contexto de aumento da censura em plataformas online, de plataformas americanas e de esforços para censurar americanos. Eu, pessoalmente, estou sendo investigado criminalmente junto com meus colegas brasileiros por publicar os Twitter Files Brasil. Somos muito gratos pelo fato de o presidente ter imposto sanções Magnitsky ao juiz. O presidente está considerando ações adicionais, já que parece que vão acabar condenando o presidente Bolsonaro e impedindo-o de concorrer? Ele está considerando fazer algo em relação a essa repressão na Europa? Quero dizer, é chocante ver Joaquim Pou, esse candidato a prefeito na Alemanha. A acusação criminal contra ele cita, entre aspas, o fato de ele dizer que ama o Senhor dos Anéis como motivo para considerá-lo um extremista e impedir que ele concorra. Então só queria saber se você poderia comentar sobre isso. E novamente sou grato por estar aqui, prazer em conhecê-los a todos e sou grato pelo que o governo Trump fez para promover a liberdade de expressão no exterior. Bem, obrigado por estar aqui, Michael. Agradecemos por isso. A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição e o presidente acredita fortemente nela. Ótimo. Repercutindo, você viu porque o prefeito lá na Alemanha foi proibido de se candidatar? Porque a justiça é um movimento global. A esquerda perdeu o campo, utiliza a justiça com pessoas que eles colocaram lá dentro, não dá certo, jamais. Indicações no judiciário, tudo isso tem que mudar, gente. Eu acho que vai mudar. O mundo está vendo a barbaridade que está acontecendo. A esquerda perdeu e estão utilizando pessoas que eles colocaram para fazer suas maldades. O cara elogiou o filme do Senhor dos Anéis. A justiça proibiu ele de se candidatar. Rapaz, que coisa maligna que é a esquerda. Que coisa maligna. E aí eles jogam que é a direita que impede liberdade de expressão. Cara, é surreal. Surreal. Ótimo aí o Eduardinho Bolsonaro ter acionado as autoridades dos Estados Unidos. Pensou se pega esses caras que estão fazendo essas barbaridades? Que escândalo internacional, hein? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!